Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ian e hoje eu vou trazer aqui pra gente os principais tópicos abordados e refletidos por mim durante a leitura indicada para esta aula, que foi do tópico de O Homem e a Cultura, dentro da obra chamada O Desenvolvimento do Psiquismo, de Alex Leontiev. Vamos iniciar então por meio dos slides, que é uma maneira que eu gosto de trazer aqui, de maneira mais prática e didática, para que todos acompanhem e fique de uma maneira mais fluida. Bom, iniciando aqui então, temos que esse desenvolvimento humano, ele ao longo da história, ele não se deu apenas por mudanças biológicas, mas principalmente por transformações regidas pelas chamadas leis sociohistóricas. Então, segundo Leontiev, o ser humano, ele se diferencia dos outros animais justamente por essa capacidade de se desenvolver a partir do contexto cultural e social que ele é envolvido. Então, no caso, o ser humano ele é diferenciado por causa disso. O ambiente, o contexto social e cultural que o envolve acaba moldando e fazendo com que ele se desenvolva as suas habilidades de acordo com aquele ambiente que ele está inserido. E essa diferenciação ela se manifesta através da criação e apropriação da cultura material e imaterial, que é o que vamos ver aqui adiante. A cultura material, ela diz respeito aos objetos e instrumentos criados pelo homem, enquanto a cultura imaterial ou intelectual, que é também chamada assim, ela envolve conhecimentos, valores e linguagens acumuladas ao longo das gerações. Então, o ser humano, ao nascer, ele encontra um mundo já organizado por essas culturas, seja ela material, imaterial e até mesmo a junção das duas. E para se desenvolver, ele precisa se apropriar dessas aquisições culturais, seja nela um todo ou seja ela uma parte específica, mas lembrando que vai ter que ser abordando essas duas culturas, fazendo a junção dessas para que ele se desenvolva em cima dessas. Esse processo, então, essa apropriação, ela ocorre fundamentalmente através da atividade humana essencial, que é o trabalho. E é pelo trabalho que o homem transforma a natureza ao seu redor, cria ferramentas, tecnologias e transmite conhecimentos. E é nesse processo de trabalho que se cristalizam as experiências e habilidades acumuladas por gerações anteriores. Então, esse processo de apropriação e formação de neoformações, ele é intimamente ligado à formação das faculdades específicas do ser humano, ou seja, as capacidades cognitivas, emocionais e sociais. Essas capacidades conhecidas como funções psíquicas superiores ou neoformações, elas são desenvolvidas à medida que o indivíduo se relaciona com a cultura e os fenômenos ao seu redor. Então, é um acontecimento que vai gerando ao decorrer do tempo. Não vai ser do nada, mas vai ser a partir do seu acúmulo de bagagem de atitudes e de ligações com essas apropriações. A criança, então, por exemplo, ela não nasce sabendo falar, mas ela aprende a linguagem ao se comunicar com outros seres humanos, e em um processo que envolve a interação social e o aprendizado cultural. Contudo, há uma relação direta entre o processo da apropriação cultural e a alienação. E a alienação ela ocorre quando o ser humano é separado dos frutos de seu trabalho, ou seja, quando não consegue se apropriar plenamente das riquezas culturais que ele próprio, como parte da sociedade, como um trabalhador ali, como um empregado, ajuda a criar. Esse processo de alienação, ele limita o desenvolvimento das capacidades humanas, restringindo a formação plena das faculdades específicas do ser humano. Dessa forma, concluindo então, é fundamental entender que o desenvolvimento humano, ele é uma construção social e histórica, como eu disse para vocês. Ele é ao decorrer do tempo, gradual, que depende da relação entre a apropriação cultural e o trabalho, ao mesmo tempo que é marcada por processos de alienação que podem limitar esse desenvolvimento. Processo de alienação esse que eu trouxe agora para vocês. Então, vemos diretamente a ligação do ser humano com essa apropriação da cultura material e imaterial, que é o que forma, que é o que materializa a construção do ser humano e o diferencia dos outros seres que vivem com a gente aqui no planeta.
Essa foi a exposição, então, pessoal, uma exposição breve, uma exposição direta ao ponto, que me fez até mesmo fixar o conteúdo abordado na obra, porque foi por meio de pontos e tópicos certeiros que formaram como se fosse um mapa mental e acredito que levando vocês também para melhor compreensão, após uma leitura bem completa, é claro, dos principais pontos abordados na obra. Muito obrigado e até uma próxima.